A paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Redes Digitais, um programa em que abordamos aqui temas sobre tecnologias digitais, inovações e hoje vamos abordar o tema influência digital. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que as pessoas estão cada vez mais conectadas e também influenciadas. E a pergunta que nós deixamos aqui: quem tem te influenciado nas redes sociais? Você também tem influenciado alguém? E nessas influências, como está a sua comunhão com Deus? Isso tem te afetado? E para falarmos sobre isso, nós trouxemos aqui no programa de hoje uma convidada especial, nossa irmã Fernanda Rocha. Está aqui conosco. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Glória a Deus, muito bom. A Fernanda, né? Fernanda Rocha Anjos de Oliveira Souza. Fernanda, ela é mestre em saúde coletiva, professora universitária na Universidade Estadual de Mato Grosso, professora de crianças também da Igreja Cristã Maranata de Bela Vista, em Mato Grosso, e influenciadora digital, né? A Fernanda tem canais no Instagram, também tem feito vídeos, né, que têm sido postados nos nossos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, e também é autora do blog Diário da Fé. Também conosco aqui para colaborar aqui com a entrevista o nosso irmão Luiz Claubert. A paz do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, Pastor Marcos, a paz do Senhor, Fernanda, Pai do Senhor a todos que nos acompanham. Amém. Luiz, ele é graduado em Ciência da Computação, é pós-graduado em Gestão de Projetos e Experiência de Usuário e auditor federal em Tecnologia da Informação da Controladoria Geral da União. Muito bem, para nós abrirmos aqui a nossa conversa, eu queria aqui falar para a Fernanda. Fernanda, como que começou a sua jornada, Fernanda, nesse ambiente, né, virtual, de influência digital, né? E como que isso foi algo assim planejado, né? Ou aconteceu na sua vida? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Bem, isso aconteceu. Nunca foi um projeto meu. Eu nunca imaginei que isso iria para a internet. Uhum. Até porque eu tenho a minha profissão, né? Eu sou enfermeira e eu sonhava em ser professora universitária. E então, esse era o meu objetivo de vida. Mas aconteceu que, por ser bastante comunicativa, algumas pessoas ao meu redor, inclusive o meu pastor, eles falaram: olha, você teria um futuro aí na internet. E eu sempre rejeitei isso. Até que eu fui ao Manaim ano passado, nós fomos com o ônibus, né, do nosso estado, e eu gravei essa rotina, gravei a viagem. E dali em diante começou a viralizar, começou a ter um crescimento na página. E eu aproveitei a oportunidade e pensei, vou continuar postando, né? Eu percebi ali que o nosso público é um público muito engajado. E através de um simples vídeo que viralizou, começamos com esse crescimento. E nunca foi algo planejado por mim, mas hoje eu brinco que o Senhor ele já tinha essa terceira profissão para minha vida. E hoje tem feito parte, né, do meu dia a dia. E é um local ali de realmente de dedicação. E hoje eu levo isso até mesmo como um trabalho, né? Como uma segunda profissão, porque demanda muito do nosso tempo. E as pessoas foram se identificando, principalmente irmãs da nossa igreja, né? Que é um público muito carinhoso, é um público muito engajado. E através disso eu comecei a conhecer os irmãos e nós começamos a crescer aí nas redes sociais. Então não foi planejado, foi o Senhor que abençoou e foi direcionando, né, esse caminho, essas oportunidades. Maravilha, é importante nós destacarmos aqui que a Fernanda, né, na influência dela ali, é influenciar no sentido de servir a Deus, né, Fernanda? No sentido de influenciar as pessoas a buscarem essa comunhão com o Senhor e principalmente esse trabalho tão maravilhoso, né, tão precioso que nós temos nas nossas igrejas, que é o trabalho das irmãs, né, de professoras, né, de crianças,
professoras de adolescentes, professoras de intermediários, criancinhas de 0 a 3, né? Então, realmente vale muito a pena, né, os conteúdos que ela produz. Fernanda, olhando o seu Instagram, nós percebemos que hoje há mais de 20 mil seguidores. Também você mantém um blog. Conta um pouquinho para nós como é conduzir esse trabalho, as experiências. Bem, chega a ser um pouco, às vezes, cansativo, porque demanda muito da nossa disposição, da nossa mente, de toda a criatividade. Mas tem sido um grato presente, né, que o Senhor ele permitiu que estivesse vivendo. Principalmente por conta dos conteúdos, né? De início eu achava que postaria outras coisas de dia a dia, mundo da mulher cristã, por exemplo. Mas o Senhor ele foi direcionando para postar esses conteúdos, né? Conteúdos das CIAs, conteúdos das classes voltados para a nossa igreja. E quando eu fiz essa escolha de seguir nesse nicho, houveram, né, determinados momentos algumas oposições, né, algumas críticas, mas eu sabia que existia um propósito do Senhor. E por este propósito, consegui, né, desenvolver conteúdos para nossa página no Instagram. Hoje o Instagram ter mais de 20 mil seguidores, para mim, é um milagre, porque jamais imaginei que no interior do Mato Grosso eu conseguiria ter tantas pessoas assim. E o crescimento ele foi totalmente orgânico. O que significa isso? Significa que em nenhum momento houve impulsionamento, né, financeiro, em nenhum momento houve divulgação, talvez, de outros criadores, mas foi algo orgânico que, pouco a pouco, né, o Senhor ele foi agregando e trazendo pessoas para essa comunidade. E hoje nós temos, eu falo sempre que tenho ali uma família, uma comunidade mesmo, que o perfil principal desses seguidores irmãs são servas, são professoras de classes. E hoje nós temos também alcançado ali muitos jovens que vivem o dia a dia na igreja, que se inspiram muitas vezes, que se sentem motivados também a postarem, a dividirem, né, a sua vida na caminhada cristã ali na internet. Então, no Instagram eu trago mais esse lado pessoal, agora trazendo questões de outros conteúdos, mas o foco principal é o trabalho da igreja. E o canal, né, no YouTube, ele surgiu com o desejo de aprofundar mais os assuntos. Hoje o Instagram ele é uma plataforma de consumo rápido, então assuntos que nós podemos aprofundar, como por exemplo o trabalho das classes, as orientações, dicas para as professoras, eu vi no YouTube a oportunidade de poder aprofundar esses assuntos. E o desejo de criar o canal, eu sei que o Senhor ele foi direcionando isso, e através do canal eu consegui explanar muito melhor e de uma maneira mais clara essas informações para as nossas professoras. Ele é um canal, hoje o nosso canal, ele é um canal que o assunto predominante é o trabalho das classes. E recentemente nós iniciei um quadro que todas as sextas-feiras nós postamos a aula, eu posto a aula das classes semanais para auxiliar as professoras. Então, nesse canal, muitas irmãs que estão iniciando na caminhada como professora, ou que talvez tenham dificuldades, né, limitações no preparo das aulas, hoje, através desse trabalho, o meu objetivo é ajudar as irmãs a amadurecer de alguma maneira o trabalho das classes ali na vida delas, e sempre trazendo um lado com alegria, sempre trazendo essa simplicidade, sempre trazendo a importância de seguirmos as orientações, para que assim esse canal ele seja um instrumento também de edificação. Então hoje, tanto o canal como o Instagram, eles fazem parte do meu trabalho, e eu enxergo isso como um propósito do Senhor, principalmente para poder levar, né, da doutrina, levar ali da palavra de uma maneira leve, de uma maneira acessível para aqueles que me seguem. Maravilha!
É interessante, Fernanda e Luiz, nós percebermos que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas buscam influência, né? E aí vai essa pergunta, né? Quem nós estamos influenciando, né? Então, muitas vezes nós estamos pensando que para influenciar as pessoas para o bem, né? Para a palavra do Senhor, para buscarem, né, uma bênção de comunhão com Deus, nós precisamos fazer como a Fernanda. O caso da Fernanda não quer dizer que todos têm que ser como ela, evidentemente, porque a Fernanda ela tem uma vocação, né? Quem acompanha a Fernanda, vê nos canais dela, ela tem realmente uma vocação ela é comunicadora, ela se comunica muito bem, né? Ela fala de uma forma realmente que cativa, né, a gente ali, no sentido de levar experiências, né, não só da vida pessoal dela, mas também exatamente nesse sentido de levar irmãs a amarem cada vez mais esse trabalho, né, das professoras. Mas é importante nós lembrarmos também que é possível nós influenciarmos usando canais que influenciam, né, para buscarem ao Senhor. É o caso também dos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, né? Nós temos canais em que ali do YouTube, Instagram oficial da Igreja Cristã Maranata, nós temos ali conteúdos maravilhosos, conteúdos que publicam ali palavra de esperança, louvores, né? Que podem levar as pessoas a uma comunhão com o Senhor, né? Então, quando a gente muitas vezes compartilha esses conteúdos, né? Anuncia, por exemplo, os canais que as pessoas podem buscar assistência, né? Às vezes uma pessoa está muitas vezes passando um momento de angústia, de necessidade, chega à noite, né? Assiste ali o Maranata Manaim, né? Muitas vezes nos canais oficiais da igreja, ou uma palavra, né? Nós temos um programa no nosso canal oficial que é o Gotas da Revelação, né? Uma mensagem curtinha, mas que no final publica o 0800. A pessoa muitas vezes pode pegar ali, receber uma assistência, receber uma bênção do Senhor. Então, quando nós compartilhamos esse conteúdo oficial da igreja, nós também estamos influenciando, né, Luiz? Sim. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, ele diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele chama para si ali a responsabilidade ali, porque ele estava fazendo um trabalho de influência, e chama para ele. Então, no primeiro momento, olhava-se para ele, mas ele apontava para Jesus. Verdade. E é maravilhoso quando nós olhamos um trabalho como esse, realizado pela Fernanda, em que ela atrai pessoas para o seu canal e anuncia a salvação em Cristo Jesus. Recentemente, nós temos visto no seminário de jovens que tem sido ministrada uma aula falando sobre o uso da internet como um meio de evangelização. Afinal de contas, é uma grande rede que é lançada, que está à nossa disposição, e nessa rede nós apanhamos muitos peixes. Verdade. Fernanda, agora deixar a palavra mais uma vez com você. Esse trabalho, né, da influência digital exige assim, bastante responsabilidade, né? Então a pergunta é assim, como que você lida, né, com essa responsabilidade, sabendo que milhares de pessoas estão ali, né, te vendo, te ouvindo, né? Conta pra gente um pouco aí. Sim, pastor, é um trabalho de muita responsabilidade. Nós estamos expostos, né? Nós, quando aceitamos estar nesse meio digital, nós acabamos nos tornando pessoas expostas. E isso demanda de nós uma estrutura espiritual para nós lidarmos com as investidas, com os famosos hates, as críticas. E essa estrutura espiritual, o Senhor, Ele nos abençoa de uma maneira que Ele nos fortalece até mesmo mentalmente, emocionalmente, e nos dá ali estrutura para estarmos nesse trabalho. Com o objetivo do meu Instagram nunca foi número de seguidores. Eu nunca almejei grandes números, mas o Senhor, Ele me fez entender que eu precisava almejar que outras pessoas amassem ao Senhor, que outras pessoas pudessem conhecer ao Senhor. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, porque o trabalho de influenciar alguém é também
uma questão de testemunho. Então, eu tomo muitos cuidados quanto às vestes, quanto a comportamentos, quanto, por exemplo, a modas que se levantam na internet, tipos de conteúdos, nem todos se adequam à nossa realidade. Eu tomo cuidados quanto ao que compartilho, ao que indico para os seguidores e principalmente sempre tento transmitir no meu dia a dia, que é a minha forma de vida, levar um pouco da palavra, levar aquilo que é a minha experiência com o Senhor. E o Senhor, ele confiou esse propósito a mim e com certeza tantos outros irmãos que também estão nas redes sociais. E cada postagem que é feita hoje, tanto no meu canal quanto na minha página no Instagram, a maioria delas, o Senhor, ele é quem direciona. Eu tive uma experiência de que no início, quando eu criei o canal, o Senhor, ele me levou, o Senhor, ele me visitou em relação a pagar um preço semanalmente, né, em jejum, por esse trabalho. E eu faço desde então. E sempre que no Instagram, sempre quando eu preciso postar algum conteúdo, que muitas vezes ele é importante, principalmente em relação ao trabalho das classes, eu também tenho buscado no Senhor essa direção. E alguns vídeos, né, eles são revelados pelo Senhor. Tive uma experiência de um vídeo que eu fiz lá no início, que o Senhor ele me revelou o tema, que seria o que eu preciso para ser professora de classes. E eu não imaginava que através daquele vídeo, simples vídeo, muitas irmãs seriam alcançadas e aquele assunto ele seria tão importante. E tenho visto a mão do Senhor nisso, em muitos assuntos que vão ser fundamentais, como, por exemplo, tivemos a grande ceia mundial ano passado, e o Senhor ele me direcionou a fazer um vídeo sobre a participação das classes na ceia. E então, esse trabalho ele é de muita responsabilidade, porque nós acabamos nos tornando um exemplo, acabamos nos tornando um espelho até mesmo desse trabalho enquanto professora. Então, é preciso todo esse cuidado. E tudo é na dependência do Senhor. Tudo. Cada conteúdo, cada escolha que eu faço para o canal ou para a página no Instagram. Porque hoje nós lidamos com um público jovem, um público que gosta de consumir conteúdos. E em cada tipo eu tento transmitir essa alegria e a direção do Senhor. Então, hoje sim, hoje nós somos separados. Então, são músicas diferentes, são conteúdos diferentes. E para que aqueles que servem ao Senhor e professam a mesma fé, nós possamos aí nos identificar. Então, é um trabalho de muita responsabilidade espiritual para que nós possamos levar, né, uma boa palavra e não sermos, talvez, pedras de tropeço para aqueles que estão iniciando, ou na caminhada, ou para aqueles que não compreendem o projeto de salvação. Mas eu falo que é um trabalho muito importante e que demanda muito uma busca e esse preparo espiritual para realmente nós estarmos nessa função de influenciarmos alguém, que seja para sermos uma boa influência, né, na palavra do Senhor, uma boa influência naquilo que é falar do amor do Senhor nas redes sociais. Muito bom. É importante também, né, Luiz e Fernanda aqui, nós compreendermos, né? Eu fiz uma primeira ponderação inicial aqui, falando sobre quem nós, né, estamos influenciando, mas é importante também nós nos perguntarmos quem tem nos influenciado, né? E nós estamos vivendo hoje um tempo que cada vez mais, né, se busca, né, curtidas, seguidores, né? E a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 12, diz assim: Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que o Senhor Jesus seja o nosso principal influenciador, né? Que sejamos seguidores dele, né?
E é importante nós percebermos que a palavra que a Fernanda deu aqui foi muito interessante, né? Os seguidores não são apenas um número, né, Fernanda? Então, assim como para, né, muitos influenciadores que existem hoje no mundo, né, muitas vezes as pessoas que os seguem são apenas um número para ele, né? Para obter lucros, etc. Mas não é o caso do nosso Senhor, né? E aprendemos com ele isso, né? O Senhor Jesus, cada um que o segue, né, não é apenas um número. É uma alma que foi paga, né, por um alto preço na cruz do Calvário. Temos a oportunidade de aprender com o Senhor Jesus a quem nós devemos seguir, né? E aquele que deve, de fato, ser o nosso maior influenciador. A palavra de Deus, que nos guia, nos conduz pelo caminho e nos leva à vitória, que é a vitória em Cristo. Amém, muito bom. Fernanda, estamos aqui já encerrando, né, esse programa de hoje. Muito boa essa conversa, as experiências, né, trazidas por ela. E eu queria só, Fernanda, que você fizesse uma última consideração, né, agora de forma bem resumida, assim, para alguém que queira iniciar, né, se você teria, assim, alguma dica para dar, né, e a importância de fazer também boas escolhas, né, com relação a quem nos influencia, né? O que você tem a nos dizer? Sim, o primeiro conselho que eu daria é busque no Senhor uma direção para que conteúdo o Senhor ele quer que você poste, para que você realmente siga um caminho ali direcionado para o Senhor. É ser sincero também diante do Senhor nas suas orações, colocar para que o Senhor ele possa, né, dar clareza aos objetivos do seu coração. Outro conselho que eu daria é não se prenda aos números. As plataformas são muito cruéis, nós pensamos muitas vezes em seguidores, curtidas, mas pense que mais vale a pena nós influenciarmos uma pessoa, conhecermos o nome do Senhor, do que milhares nos seguindo. E um outro conselho que eu daria é seja fiel ao Senhor na sua intimidade, se dedique aí nos trabalhos da sua igreja, participe das suas funções da sua igreja local, para que o trabalho de influenciador digital ele não venha tirar de você essa comunhão no corpo. E se revista sempre da palavra, da oração. A palavra do Senhor é uma grande fonte de conteúdo, de ensinamentos para as nossas vidas. E que você possa ser um influenciador ou crescer nas redes sociais, sempre debaixo de um propósito do Senhor. Eu acho que esses seriam os conselhos mais importantes e principais que eu daria para você, meu irmão, que quer participar deste mundo digital também. Maravilha, né? Mais vale, muitas vezes, influenciar uma alma, né, para o Senhor do que ter milhares de seguidores. E sem esse propósito, né? Muito boa, muito boa essa colocação. Muito bem, irmãos, estamos aqui encerrando mais um programa, né? Quero aqui agradecer mais uma vez, né, a presença da nossa convidada. Na verdade, são duas convidadas, tá, Luiz? Tem duas. Tem uma que está para chegar, né? Está na barriga da mamãe ainda, né? Que é a Helena. Pai do Senhor, Fernanda, muito obrigado. Fiquei muito feliz aí com você ter aceitado esse convite, abrir um espaço na sua agenda para nos atender aqui. Paz do Senhor, muito obrigada, meus irmãos, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Esperamos que, através deste programa, o Senhor continue a abençoar a vida dos irmãos, como já tem feito aí com a TV Manaim, que o Senhor possa estar à frente de tudo. Muito obrigada. Glória a Deus. Pai do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, Pastor Marcos. Pai do Senhor, Fernanda. Pai do Senhor a todos que nos acompanham. Amém. Gostei bastante, aprendi bastante também. E assim encerramos mais um programa Redes Digitais. Até a próxima. A todos a paz do Senhor.